Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe nesta noite, agora e sempre. Nós vamos falar então hoje sobre o movimento, a unificação dos espíritos e o nascimento da USE. O que é a USE? USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, né? Então, alguém já ouviu falar de USE? Já? Quem nunca escutou sobre a USE? Tem alguém? Tá bom. Então, vou caprichar do que é a USE, tá bom? Nós lembramos a nossa fala com recomendação de Jesus, né? Nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Evangelho nos diz assim: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Independentemente de uns acreditarem que Jesus virá de novo, né? Outros que não, nós acreditamos que Jesus está sempre presente entre nós, não da maneira que ele esteve encarnado, mas em espírito ele pode estar em qualquer parte. Então, quando diz que o Senhor nos encontre e que a obra esteja acabada, nós entendemos que esta obra é quando nós conseguirmos transformar o nosso planeta Terra, que é um planeta de expiação e provas, num mundo de regeneração, quando nós melhorarmos este planeta. E quando começarmos todos nós a vivenciar os ensinamentos de Cristo, automaticamente o Cristo fará parte de nós, né? Jesus estará fazendo parte de todos nós. Então, no livro dos médiuns, também nós vamos encontrar algumas advertências, né, sobre o trabalho de união. Então, no interesse dos estudos e por bem da causa, as reuniões espíritas devem tender antes a multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Então, essa é a recomendação de Kardec. Naturalmente, ele se referia ao início do Espiritismo, porque era preferível do que ter uma grande instituição, ter centenas de instituições espalhadas em diversas partes lá da França, no caso do Brasil, ou em qualquer parte do mundo, porque os núcleos esparramados dariam muito mais possibilidades para que as pessoas pudessem procurar conhecimento da doutrina espírita. Então, Kardec diz ainda nessa recomendação que esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, então, ele recomendava que os adeptos do Espiritismo, dos núcleos que estavam se formando, porque na época de Kardec, começaram a formar muitos núcleos, mas não núcleos como nós temos hoje, centro espírita, legalmente constituído, não era nada centro legalizado, eram núcleos, eram médiuns que acabavam surgindo em torno daquele médium. Então grupos se reuniam para estudar a doutrina espírita, os fenômenos do espírito sobretudo. Então eram núcleos que surgiam. E a Revista Espírita nos diz que naquela oportunidade nós tínhamos mais de 1000 núcleos que se correspondiam com Kardec para buscar as explicações de determinados fenômenos que surgiam. Então, esses núcleos, na grande maioria, eram núcleos onde os médiuns se manifestavam, né? E as mensagens eram recebidas através da psicofonia ou da psicografia, que é a base também da doutrina espírita. Grande parte da codificação, grande parte foi trazida através de médiuns, naturalmente médiuns que vieram com a finalidade de participar do advento da codificação, mas nem tudo que nós conhecemos no Livro dos Espíritos, por exemplo, nem tudo veio de uma maneira por formas diretas ou por meio de efeitos físicos. Não, grande parte vieram, né, das mensagens que compõem o Livro dos Espíritos, vieram por parte dos médiuns. E aí tem toda uma sistemática, uma metodização de Kardec para buscar a análise dessas manifestações, etc., que não é o caso do dia de hoje, né?
Mas ele disse: devemos formar núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, que é o da fraternidade. Então, esses núcleos, desde a época da codificação, desde quando Kardec deixou-nos a codificação, ele recomenda a importância dos núcleos se relacionarem, de se visitarem, de formar uma grande família. E também porque nós sabemos que através da troca de experiências é que os núcleos vão se fortalecendo e os núcleos vão também tirando, escoimando, né, dos seus entendimentos aquilo que não é, aquilo que são coisas não corretas. Então é através da troca de aprendizado, inclusive, e da discussão, do debate, do próprio conhecimento, do estudo, é que nós vamos percebendo aquilo que é doutrinário, aquilo que não é doutrinário também. Então, a preocupação de Kardec sempre foi de deixar esta recomendação para que os espíritas não se isolassem. Nós vamos encontrar também no projeto 1868, que é um grande projeto deixado por Kardec, deixando estar na Revista Espírita de 1868, também está no livro Obras Póstumas, que é um projeto que parece que ele escreveu há algum tempo, não faz muito tempo assim. Nem parece que é um projeto deixado por Kardec de cento e tantos anos atrás, né? 160, em 1868, mas parece uma coisa muito atual, não só pela objetividade, mas pela atualidade desse projeto deixado por Kardec. Se nós tivéssemos seguido essa recomendação de Kardec há 150 anos, provavelmente nós teríamos hoje um espiritismo um pouco mais bem estruturado do que nós temos na atualidade, né? Ele chegou a deixar esse projeto para que nós pudéssemos ter um caminho, ter um norteamento de onde os espíritas e os núcleos que se formavam poderiam se direcionar, né? Kardec mesmo diz que antes dele editar o livro dos médiuns, os grupos eram muito dispersos e as comunicações eram comunicações muito incipientes, né, e não disciplinadas, porque não tinham o conhecimento. Aí depois que os núcleos foram consultados a estudar o livro dos Espíritos, que já existia, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio depois, e o livro dos Médiuns, que veio em seguida. Então, depois do estudo do livro dos Médiuns, o Kardec diz na Revista Espírita que houve assim uma mudança muito grande no comportamento dos próprios médiuns na prática da doutrina espírita. Olha a importância, e aí estamos começando. Agora, nós não estamos começando, nós, na verdade, temos o privilégio de conhecermos a doutrina e estarmos praticando, estudando, recebendo as informações daqueles que nos precederam há 150 anos já. Então, diz que Kardec diz que o único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, mas ao futuro, é de formulá-la em todas as suas partes, até mesmo nos mínimos detalhes, com toda a sua precisão e clareza, que impossível se torne uma interpretação divergente, não é? Porque por que nós temos tantas interpretações divergentes? Porque nós, na verdade, não estudamos com detalhe todo o conteúdo da doutrina espírita. Então, isso será uma preocupação muito particular do Kardec e também dos espíritos que vieram ali na codificação, né? A união de pensamento e de propósito, daí também a fundamentação do trabalho de unificação. Sozinhos, cada núcleo pode fazer lindos trabalhos, mas certamente, se trocar experiência com outros grupos que estudam também a doutrina espírita, se eles estiverem errados num ponto, né, e outros centros, núcleos, opinarem e trocarem seus conhecimentos, suas experiências, então aquele que estiver errado, ele acaba reformulando seus conceitos e passará a bem interpretar a doutrina. Então, esse é o fundamento também. Então, 10 homens sinceramente ligados por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Então, a união e a unificação, a união de pensamento, a união das pessoas, a união dos espíritas, né? Os centros que tenham
naturalmente, a recomendação de Kardec é que estejamos unidos pelo ideal espírita, que estejamos unidos em pensamento e coração. Então, solidários seremos apenas, seremos união, separados uns dos outros, seremos assim um ponto de vista, dizia o próprio Bezerra de Menezes numa mensagem. Então, por isso que nós trabalhamos o intuito de todas as federativas, a formação, a fundação da Federação Espírita Brasileira. Hoje, nós temos o Conselho Espírita Internacional, que congrega todas as entidades espíritas do mundo inteiro, né? No Brasil, nós temos o Conselho Federativo Nacional, que é da Federação Espírita Brasileira. Cada estado, 27 estados, tem cada qual a sua federativa. Só que a história do estado de São Paulo é diferente de outros estados. Normalmente, nos outros estados, com algumas exceções, tem uma só federativa. E nós começamos o início, vamos dizer assim, os primórdios do Espiritismo nas terras paulistas, né, tendo 4 entidades federativas. Então, aqui é tudo em excesso, né? Tem excesso de carro, excesso de trânsito, excesso de gente, excesso de federativa, então é tudo aqui em excesso, né? Bom, aí o Bezerra de Menezes, depois nós vamos ver uma mensagem dele. Nesse projeto 1868, vale lembrar ainda que Kardec se preocupa sobre a direção do movimento espírita, até sobre a direção do movimento espírita, ele deixa lá a sua recomendaçãozinha. Será sempre confiado numa comissão central permanente, uma comissão. Ele não disse uma pessoa, mas numa comissão. Comissão se entende um grupo de pessoas, né? Cuja organização e atribuições se definam de maneira a não dar aso ao arbítrio, né? O movimento espírita, então, tem essa característica de união das sociedades espíritas. Hoje a palavra sociedade, juridicamente, passou a ser utilizada para entidades com fins lucrativos. Mas nós ainda utilizamos a palavra a sociedade para se referir às organizações espíritas que compõem o nosso movimento espírita, mas aos poucos vamos ter trocando isso. Então, a USE se chama União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Futuramente ela terá que ser União das Organizações Espíritas do Estado de São Paulo. Na verdade, vamos ter que acabar trocando, mas isso não é uma coisa tão imediata, porque desde que eu mude o estatuto e a razão social, que é o nome, já tem esse nome como a USE, 65 anos, então eles não vão exigir que nós troquemos o nome, porque é nome, né? Não a sua designação enquanto uma entidade juridicamente constituída. Então lá, enquanto juridicamente constituída, hoje nós somos chamados de organização religiosa. Estamos sacramentados como uma religião no Brasil, juridicamente falando, né? Por isso que nós temos isenções, nós temos imunidades de impostos, etc, etc, porque estamos classificados juridicamente como uma organização religiosa. Grande parte das casas espíritas do Brasil inteiro está dessa maneira. Então, na revista espírita ainda, tem uma recomendação que eu acho que é importante, principalmente nós que viajamos, ou vocês, ou algumas pessoas entre vocês, que viajam para outros estados, outros países, né? Em que Kardec diz assim, olha, assim será o espiritismo organizado. Os espíritos do mundo inteiro terão princípios comuns. Quais são os princípios? São os princípios da doutrina espírita. Esse princípio tem que ser comum mesmo, né? A reencarnação, continuidade da vida, imortalidade, etc. Todos aqueles princípios que vocês devem conhecer, então eles são comuns. Agora, que os ligarão à grande família pelo laço da fraternidade, mas cuja aplicação poderá variar conforme as regiões. Porque tem região que eles não veem o espiritismo, eles aceitam o espiritismo de uma outra maneira, mas os princípios devem ser os mesmos, né? Agora, como eles praticam essa doutrina, por exemplo, no Brasil ainda nós necessitamos muito de assistência social, não é verdade? Assim, no passado era muito pior. Hoje, com todas as bolsas, esse bolsa aquele que nós temos aí, já melhorou para o povo mais humilde da sociedade. Entretanto, por exemplo, na Europa, não tem necessidade de assistência social. Eles precisam mesmo de assistência espiritual, é o que eles necessitam mais, né? Então,
tem que guardar as suas características. Poderá variar sem que, por isso, seja rompida a unidade fundamental. Essa unidade fundamental que é importante. Então, isso é um trabalho de unificação, né? Nós mantemos a unidade fundamental da doutrina espírita. A unidade, essa unidade fundamental é que não pode ser distorcida, em qualquer parte do mundo. Bom, a Federação Espírita Brasileira, quando o Espiritismo chegou, quando que o Espiritismo oficialmente foi instituído no mundo? Alguém lembra? Com a publicação do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, né? Então, oficialmente o Espiritismo existe desde o dia 18 de abril de 1857. Se alguém disser que Moisés proibiu o Espiritismo, existia Espiritismo na época de Moisés? Não existia, o Espiritismo só existe desde 1857. Então, ele pode ter proibido a manifestação de espíritos desencarnados, né? Isso pode estar acontecendo. Então, em 1865, em 57, o Espiritismo foi fundado, oficialmente passou a existir na França, com a publicação. Aí quando foi em 1865, primeira sociedade foi fundada, um grupo de estudo familiar, Olímpio Teles de Menezes. Ele era um jornalista, morava no estado da Bahia, né? Ele era de Salvador, Bahia, e ele fundou o primeiro grupo espírita no Brasil. Então, desde essa época, o Brasil já conhecia o espiritismo. Claro que ele sabia o francês, estudava isso em francês, né? Depois, porque a tradução só veio posteriormente. Então, a fundação da FEB se deu quando? Se deu em 1884, olha. Né? Bem depois, olha, bem depois que o Olímpio Teles de Menezes já tinha um grupo familiar de estudo, o espiritismo já estava, na corte se estudava, eles conheciam, porque quando o Livro dos Espíritos foi publicado na França, nossa, foi assim a imprensa da época noticiou bastante, né? Imagina com a dificuldade, né, dos meios de comunicação, mas mesmo assim, de um falar para o outro. As grandes intelectualidades brasileiras, o que faziam? Iam lá para a França. Então, chegava lá na França, todo mundo sabia que tinha o Livro dos Espíritos. Então, aconteceu assim uma notícia geral para que as pessoas se interessassem no conteúdo, conhecessem o que era o Livro dos Espíritos. Bom, o Kleber também, né, gente? Mas é uma outra história à parte. Aqui, a fundação se deu em 1834. Bezerra de Menezes, ele foi presidente da FEB de 1889 até 1900, ele desencarnou no 900. O primeiro Congresso Espírita Brasileiro aconteceu em 1889, né? Já teve congresso no Brasil. Em 1911, instalou-se na sede da Avenida Passos, no Rio de Janeiro, a sede da Federação Espírita Brasileira. Em 1932, nós tivemos a publicação do primeiro livro do Chico Xavier, que é o Parnaso de Além-Tudo. Até então, o Espiritismo no Brasil tinha iniciativa, nós tínhamos diversas instituições espíritas, né, que já começaram a estudar a formação de pequenos núcleos. Em 1880, nós já tínhamos uma quantidade razoável, isso antes da proclamação da República, né? E antes também da Lei Áurea, da libertação dos escravos. Naquela época já tinha núcleos espíritas formados aqui no Brasil. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, eu encontrei um centro espírita lá no meio do Bananal, lá em Sete Barras, um centro espírita que foi fundado no dia 24 de junho de 1880. Olha quanto tempo, né, Marcelo? É o centro mais antigo do estado de São Paulo, que ainda se encontra em ativa. Qual o nome, Júlio? Chama-se Centro Espírita João Evangelista. Sete Barras. No meio do Bananal, da cidade, lá em Sete Barras. Lembrando que a cidade de São Paulo, todo mundo diz, a história diz que o primeiro centro espírita
Espírita, fundado no estado de São Paulo, foi em 1881 ou 2, que era o Centro Espírita em Areias, Centro Espírita Areiense. Isso faz parte da história. Agora nós vamos ter que fazer uma correção histórica, dizendo que não é o de Areiense, mas é o de Estado de Barras. E lembrando, Júlia, que nem a cidade de São Paulo, nem o estado de São Paulo, na época, era uma potência política ou econômica, né? Não. Era Rio de Janeiro. Tudo era no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, naquela época, ainda era a fase do Império, né? Não havia sido proclamada, não tinha a proclamação da República ainda, era a época do Império, era a época de Dom Pedro, era a época de escravidão. Depois veio a princesa Isabel, por sinal está concorrendo o prêmio com o Chico Xavier, né? Estava o Chico Xavier, o Santos Dumont e a princesa Isabel são os finalistas do concurso maior brasileiro de todos os tempos, que a SBT está promovendo. Então, era nessa fase aqui. E foi nessa fase justamente que nós tivemos, né? Eu acho que eu estou voltando para trás, né? Está voltando. Agora eu fui para frente. Tá. Então, no dia 1º de outubro de 1904, aí nós já estávamos na República, a família real já tinha regressado para Portugal, né? Nós já estávamos na época da regência. Aí tinha diversas pessoas da política da época que também conheciam o Espiritismo, eles sabem disso. A história diz que quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai conhecer diversas personalidades da época que conheciam o Espiritismo ou que vieram com tarefas definidas, né, nessa fase do Brasil. Então aqui, olha, era o centenário de Kardec aconteceu em outubro de 1904. E nesse centenário é que se decidiu organizar o Espiritismo no Brasil. Porque a federação havia sido fundada, mas não tinha nada assim, nenhum movimento organizado. Eles estavam vendo o que ainda eles iam fazer, na verdade não tinha objetivos muito definidos, né? Então, surgiu então o documento que ficou conhecido com o nome como Bases da Organização Espírita. E a partir daqui então é que todas as instituições espíritas do Brasil inteiro passaram a se filiar diretamente à FEB, sabia, Marcelo? Que antigamente não tinham as federativas. Então os centros eram diretamente filiados na FEB e recebiam as informações da FEB diretamente, né? Eles sentiram que havia necessidade de ter uma federativa estadual, né? Uma federativa estadual. Aí, aqui só uma curiosidade, no censo de 1940, acho que ninguém tinha nascido aqui, não é? Não tinha ninguém nascido aqui. Nem eu, hein? Então, nessa fase de 1940, o recenseamento oficial dizia que no Brasil já tinha 463.400 espíritas. E que tiveram a coragem de assinar a declaração, né, na coluna lá de religião, porque muita gente gostava do Espiritismo, mas falava que era católico, que era outra religião, né? Na verdade era essa. Em São Paulo, nós tínhamos um número interessante, olha, desse número aqui, 155 mil eram do estado de São Paulo. O Jefferson deve ter mostrado os dados atuais, viram a quantidade de espírita que nós temos. Nós somos 25% do Brasil, estamos no estado de São Paulo, né? Dos espíritas do Brasil todos se encontram aqui. Então, no estado de São Paulo, nós tínhamos 155 mil espíritas, sendo que 25 mil eles tinham de 0 a 9 anos. Não a idade, não é idade, é de espiritismo. Não é de idade, não, é de espiritismo. De 0 a 9 anos, era tudo gente nova no espiritismo. Ó, 25 mil adeptos novos, né? Eu
acho que, olha, em 60 e poucos anos de espiritismo, nós temos, assim, em média, de 50 a 60 mil espíritas novos entrando no espiritismo todos os anos. É claro que não é nessa progressão ou nesse percentual chapado, não é? Porque no começo o número de habitantes eram menores, então percentualmente também a adesão era menor e hoje a adesão maior, etc. Mas nós tivemos um aumento de mais de 3 milhões, né, de 3 milhões e 200 mil espírita comparando a 1940, né? Então tem uma ideia aqui. Bom, aí as federativas do estado de São Paulo, né, isso era um contexto da insistência de Kardec quando a se organizarem, e no meio nós vamos encontrar diversas mensagens dizendo, e aí, né, nós tivemos diversos médiuns antes do Chico Xavier também, que receberam manifestações espirituais cobrando os dirigentes das federativas, nem existia a federativa, mas da Federação Espírita Brasileira, sobretudo, que já existia, dizendo, ué, mas cadê a organização? Precisa se estruturar. O movimento espírita está disperso por aí. E essa fase de 1940 até 1960, realmente o movimento esteve muito disperso no Brasil inteiro, no estado de São Paulo também. Também era uma época mais difícil, né? Nós atravessamos a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, então nós tivemos muitas dificuldades mesmo, foi uma coisa normal ter uma certa dispersão. Assim como na Europa, né, Portugal tiveram problema com a ditadura de Salazar, também na Espanha tiveram problemas com a ditadura de Franco, então o espiritismo teve que paralisar para aqueles lados de lá, e assim também em diversas partes do mundo nós tivemos alguns problemas, e no Brasil também não foi diferente. Então o Brasil não foi tão contundente assim, mas de qualquer jeito nós tivemos alguns problemas assim. Nessa época, em 1916, foi fundada a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. 1916, né? Estou assim contextualizando as datas para a gente ter uma ideia do rebuliço que começou a acontecer e da preocupação dos espíritas aqui no Brasil, né, sobretudo no estado de São Paulo, de formar grupos mais fortes para que eles pudessem até lutarem, né, de uma maneira mais forte, porque havia muitas perseguições, né? E o espírito era enquadrado como outras denominações, também ele era enquadrado como, como é que fala lá, aquele que faz bruxaria, né? E etc. Então, havia muitas perseguições, só que o espiritismo nunca fez isso. E aí, com o passar do tempo, é claro, eles foram percebendo e tivemos aí diversas defesas, não só as defesas de autoridades constituídas, etc., como também a própria Constituição reconheceu o valor, né, e a importância das religiões trabalhando em favor do social. Porque se não fossem as religiões, eu digo as religiões, porque a doutrina espírita é uma das religiões que mais atuou no social no Brasil, em todas as épocas. Mas também a gente não pode esquecer que a Igreja Católica também atuou, que os irmãos evangélicos também atuaram, né? Então, aqui nós tivemos Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, que fazia a filiação de casas espíritas, a União Federativa Espírita, que foi fundada em 1933, e também fazia a filiação, Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1936, né, que o João Batista deve ter contado a história da federação, e a Liga Espírita do Estado de São Paulo, em 1944. Então existiam 4 federativas nessa época, que em 1945, 46, né, até 46 mais ou menos, então os espíritas começaram a se preocupar, mas puxa, onde todo mundo manda, não dá certo. E onde todo mundo faz tudo, também não dá certo. Então precisa ter uma organização. E eles resolveram, as 4 entidades, as entidades, seus representantes se reuniram para buscar uma solução. E a solução que eles encontraram foi justamente nessa época aqui, ó, São Paulo
já tinha então esse anseio. Em 1946, o Edgar Armond, que era então o secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele liderou um movimento dizendo assim: olha, precisamos de reunir as 4 entidades federativas para ver o que nós vamos fazer em relação ao Estado de São Paulo, né? E aí as entidades acima, cada qual tinha centros que eram filiados unidos a elas. E a convocação para o movimento espírita se deu visando o primeiro congresso que viria a ser a formação da USP. Então, até então, o Estado de São Paulo não tinha tido ainda congressos e resolveram convocar um congresso. Então, no Estado de São Paulo, o congresso que aconteceu foi justamente em 1946, na cidade de Marília. Foi o primeiro congresso espírita da Alta Paulista, por iniciativa do Centro Espírita chamado União Espírita Allan Kardec, com a presença do meu. O meu era Movimento Espírita de Unificação. Então era uma sigla que eles utilizavam, que era comandado pelas 4 entidades representativas, que tinha o Edgar Armond à frente, né, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e essas entidades colocaram uma sigla de movimento, era um movimento de espírita de unificação, era em prol da unificação. Então, compareceram para isso o representante oficial da USE, que era o Antônio Rodrigues, Anita Brisa é a mãe da Neide Schneider. É a mãe da Neide Schneider. Tendo essa última pronunciado uma concorrida palestra exortando os confrades a aderirem suas instituições à USE, que seria a entidade representativa. Porque quando fala USE aqui, não era essa USE de hoje, era a USE que eles queriam constituir, era a USE que essas entidades queriam constituir ainda, né? E em 1946, quando teve esse congresso em Marília, o que eles fizeram? Esses representantes foram lá, e no congresso de Marília, onde tinha uma quantidade grande de espíritas que estavam lá na região, eles concitaram para que pudessem formar uma instituição que as representasse no Estado de São Paulo. Então, em 1946, em prol também da formação da USE, se realizou o meu, que era o Movimento Espírita de Unificação, promoveu em 46 a comemoração a Kardec no Teatro Municipal de São Paulo. Pessoal, em 46, no meio das perseguições todas, eles conseguiram o Teatro Municipal. Provavelmente foi de graça, né? Porque o espírita nunca teve dinheiro para nada mesmo, né? Então aqui, olha, esse aqui eu até botei aqui porque eu achei, é do livro do Eduardo, viu? A bibliografia é dos anais do congresso, do primeiro congresso da USE, o livro 50 anos de unificação, do Eduardo Carvalho Monteiro, e o livro do Dr. Arilex, que ele escreveu também sobre a unificação, 50 anos de unificação. Então, nesse evento, nós vamos encontrar já no final do ano de 1946, 474 centros espíritas já estavam concordando com a fundação de uma entidade que as representasse no Estado de São Paulo. Então, a Comissão Central do Congresso convocou o Congresso para 1947, que era para buscar uma alternativa de fundação de uma entidade, né? E essa fundação teve como presidente da comissão o Herculano Pires. Quem vier falar de Herculano vai naturalmente falar sobre a participação do Herculano Pires na USE quando ela iniciou. Ele era do Conselho Deliberativo Estadual, ele foi um dos responsáveis pela fundação do Instituto Espírita de Educação e ele foi um dos responsáveis pela fundação da USE, junto com o Dr. Arilex, que nós conhecemos. Vocês chegaram a conhecer o Dr. Arilex? Não. Ele foi um dos últimos que desencarnou, né? Então, essa comissão central
a realização do Congresso. Aí, a abertura do Congresso aconteceu na sede do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, né? Não existia ainda uma sede onde tivesse um auditório muito grande, e então aqui a abertura. Essa abertura foi realizada na comunhão, no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. A abertura foi dirigida por Jonatas Otávio Fernandes, que era o juiz da 5ª Vara Civil da capital. Interessante, né? Então, precisava ter costas quentes, porque olha, naquela época lá não era brincadeira, não é? Havia uma perseguição bastante grande aos espíritas, aos umbandistas, e às denominações religiosas, né, que tinham atividades mediúnicas. Então tinha sérios problemas também. Mas vejam, nessa abertura, presença de comandante Edgar Armon, Carlos Jordão da Silva, que foi um dos presidentes da federação, que o João Batista deve ter falado bastante dele, porque ele foi parte presidente da federação, parte presidente da União da USE, né? Então eram as mesmas pessoas que dirigiam aqui e acolá, né? Faziam um colegiado. E aqui, olha, também nós tivemos a presença do bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, Dom Salomão Ferraz e sua comitiva. Vieram para a abertura do primeiro Congresso Espírita Estadual, né? Para a formação da USE, nós tivemos a presença, inclusive, do prédio. A comissão para apreciação das 34 teses, então, o comandante Edgar lançou aí uma proposta para o movimento espírita todo, né, para que quem quisesse poderia encaminhar teses para o Congresso com o intuito de fundação dessa entidade que viria a ser a USE mais para frente. Então, 34 teses foram recebidas. E a comissão era composta de Pedro de Camargo Vinícius, que foi um grande orador. Ele foi o primeiro presidente do Instituto Espírita de Educação, ele foi presidente durante muito tempo, era um educador, grande educador. Herculano Pires, o Luiz Monteiro de Barros, que é esse daqui, Herculano esse aqui é o Pedro de Camargo Vinícius. O Roberto Prividero, eu não achei uma foto dele. Manuel Pizarro também não achei uma foto dele. Então, deixei um buraco aqui para o Marcelo me pesquisar e ver se acha essas fotos para a gente completar aqui o nosso documentário histórico aqui, né? O Arilex eu até tenho, mas eu na verdade queria colocar a fotografia da comissão. E esses aqui então eram a comissão. O Herculano Pires também fazia parte, e dessa 34 teses foram recebidas, adivinha qual foi a tese vencedora? A tese vencedora foi do comandante Edgar Armon, que representava a Federação Espírita do Estado de São Paulo, porque ele tinha uma tese mais completa. A tese, o comandante, ele veio com uma tarefa definida, né? Ele estruturou a federação, foi ele que fez a estruturação. Depois ele saiu da federação, foi fundar a aliança, ele estruturou a aliança, ele estruturou também a USE. Então, ele foi o grande estruturador das entidades que tem uma grande tarefa no campo vamos dizer assim, da união dos espíritas do Estado de São Paulo. Então, aqui são no Congresso 551 entidades espíritas do Estado de São Paulo, sendo espírita. Já tinha bastante centro, né, gente? Vocês não acham que 551 já era bastante? 1947, né? Se hoje nós temos uns quase 4.000 centros espíritas, e naquela época tinha 551 centros espíritas que se manifestaram sua adesão para a formação da USE. E são, grande parte, os que não fecharam, continuam na USE naturalmente, né? Então, aqui são 173 eram sediadas em São Paulo e 378 no interior. Inicialmente, a USE foi fundada por nome de União Social Espírita. Hoje ela se chama União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, mas essa alteração foi realizada no 3º Congresso, 1952. Então, só em 52 fizeram, porque como ela congregava as
sociedades espíritas de todo o estado. Então, não era uma união social, mas era uma união das sociedades, por isso que eles mudaram, né? Até para ficar compatível com os seus objetivos, que era de receber, ela seria uma federativa coordenadora do movimento espírita. Isso aqui eu coloquei também para a gente ver, né? Os anais do primeiro congresso diz que nessa época, em 1947, no Brasil tinham 771 mil espíritas, né? Sendo que e aqui nós tínhamos 733 sociedades espíritas organizadas. Dessas 733, aqui, 551 estavam no estado de São Paulo na época. Hoje a proporção não é mais essa, né? Hoje a proporção é diferente. Então, no censo de 2001, hoje nós estamos em quase 4 milhões. Milhões daqueles que dizem, eu sou espírita, que se declara espírita. Agora, simpatizantes, segundo a Datafolha e segundo pesquisas não oficiais que tem por aí, diz que nós somos em 30 ou 40 milhões de simpatizantes, né? Por isso que os filmes espíritas e a arte espírita tem estado assim muito bem, tanto o cinema tem sido apreciado, né? Quanto o teatro, etc. Olha, só para mexer com os homens. Agora, do censo de 3.848.000 espíritas que se declararam no IBGE, no censo de 2010, né, que é o último censo, os homens é 1.581.000. As mulheres, 2.267.000. Olha que coisa! Tem mais mulher no espiritismo do que os homens. As mulheres estão mandando no mundo. As mulheres estão mandando no mundo. Porque as mulheres estão mandando no mundo. Pois é, mas é que a proporção, ainda bem que a proporção não é de homens e de mulheres existente no mundo, né? Senão as mulheres vão ficar todas solteiras por aí, não é verdade? Então, mas aqui, olha, quase 60% são mulheres, 40% de homens, né? Então, bom. Então, um exemplo de renúncia, porque as 4 entidades, elas tinham que renunciar à sua condição de federar, de coligar centros. Então, os centros, num acordo de cavalheiros entre eles, todas as entidades deixaram de coligar centros espíritas e a USE foi criada com essa finalidade de ser a entidade federativa coordenadora do movimento espírita no estado de São Paulo, em nome de todas elas, inclusive e também das sociedades espíritas no estado de São Paulo. Para quê? Com a finalidade de promover e estimular a organização do movimento do estado, facilitando o intercâmbio entre as sociedades espíritas, com o objetivo de contribuir para a obtenção de sua melhoria e o progresso geral do espiritismo. Então essa era a finalidade. Em 49, eu já até falei, em 1949 a USE já existia, a USE já tinha os seus departamentos todos, e um dos departamentos era o departamento de educação, né? E o departamento de educação era dirigido por quem? Nada mais, nada menos que o J. Herculano Pires. Então, nessa época, o Herculano Pires fazia parte do departamento de educação da USE. E aqui, então, foi realizado um congresso de educadores e foi assim um sucesso. A quantidade de evangelizadores, educadores, professores que compareceram para esse congresso foi assim uma coisa extraordinária para a época, é claro, né? Aí nós tivemos o Herculano Pires que secretariou. O Vinícius foi o grande fomentador da criação do Instituto Espírita Educação. O Instituto Espírita Educação ainda existe. Nós temos o Instituto, faz parte da USE como uma especializada, nós temos um relacionamento ótimo e participa do Conselho Deliberativo Estadual, né, da USE e estava na Leopoldo Couto de Magalhães do Itaim. Então, eles venderam aquele prédio que foi construído
construído no passado, e hoje eles se encontram na rua Atílio Inocente, que é pertinho da Leopoldo Couto de Magalhães, no bairro do Itaim. Então, eles continuam ali. Mas aí tem uma história inteira do Instituto de Educação que é muito interessante também. Quem fez a palestra de abertura desse congresso foi Tomás Novelino. Tomás Novelino, grande educador de Franca, que foi discípulo foi aluno de Eurípides Barçalufo e de Anália Franco. Ele era um jovem órfão, acolhido pela casa de Anália Franco, e ele se tornou um grande médico no futuro, e ele fundou em Franca uma escola para 5.000 alunos carentes. Esse é o grande Tomás Novelino, né? Como é que ele sustentava 5.000 alunos carentes na escola, na Fundação Pestalozzi, que chama Fundação Pestalozzi, a escola que ele fundou? Ele criou uma fábrica de sapato, tipo exportação, sabe que Franca é a terra do sapato. Então ele fundou uma fábrica, e essa fábrica exportava sapato para o exterior, principalmente para a Europa. E com esse dinheiro ele sustentava então as 5.000 crianças na escola, né, Pestalozzi. Faz parte assim de uma história toda. Na verdade, estou dando assim uma rápida pincelada. Quem gostar de história, depois pesquisa, né? Quem quiser conhecer a história do Instituto de Educação, tem um livretinho que conta toda a história do Instituto de Educação, como é que aconteceu, as pessoas que trabalharam, né, em favor do Instituto, etc. Aí, nessas alturas, a USE já havia sido constituída, né? Quem constituiu a USE foi nesse congresso, e essa tese do comandante Edgar Armon. Então eles fizeram um acordo entre as 4 entidades federativas. Todas elas declinaram de filiar centros espíritas, e a USE seria então uma criação deles próprios. A USE não nasceu sozinha, a USE nasceu por eles, né? E aí o Conselho Federativo Nacional foi criado em 1950, porque já existia uma necessidade. São Paulo estava se estruturando, Rio Grande do Sul já estava se estruturando, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Nós tínhamos diversos estados brasileiros que já tinham uma federativa mais estruturada, mas não tinha uma federativa nacional. E o Norte e o Nordeste estavam precisando de ter assim uma ajuda para que pudessem desenvolver mais o espiritismo. Então, em 1949, no Rio de Janeiro, durante o 2º Congresso Pan-Americano da USE, né, lá no Rio de Janeiro, e não sei se vocês sabem, o Congresso Pan-Americano é realizado pela CEPA, que é a Confederação Pan-Americana. Ela existe desde essa época, já tinham realizado o seu 2º Congresso, em 1949, quando eles realizaram, né, a CEPA realizou o seu congresso. Mas ela sempre teve uma postura de um espiritismo laico, né? Eles não aceitam a parte religiosa da doutrina espírita. Então, por isso que não se dá bem, assim, em termos filosóficos, em relação às federativas, que todas as federativas, as 27 federativas do Brasil, elas são evidentemente, eles trabalhamos com esse aspecto, né? Que é o aspecto religioso, o aspecto científico e o aspecto filosófico. Então, e a CEPA não trabalha as 3 vertentes. Então, essa foi a dificuldade. E aí, durante esse congresso, né, os paulistas, as representações do Estado de São Paulo estiveram no Rio de Janeiro, estiveram na FEB, que a FEB já era, naquela época era lá, no Rio de Janeiro, e concitaram que outros estados brasileiros, aqui ó, teve a presença da Liga Espírita do Brasil, a USERJ, hoje é a SERJ, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Federação Espírita Catarinense, a Federação Espírita do Paraná, a USE, que era do Estado de São Paulo, e a União Espírita Mineira, né? Então, essas federativas do Sul é que formaram o chamado Pacto Áureo. Era um pacto, né? Foi chamado de Áureo. Áureo
por sugestão do Luiz Vasconcelos do Paraná, para que se constituísse o Conselho Federativo Nacional para congregar todas as federativas e servisse de apoio para as federativas, principalmente aquelas que estavam precisando mais. Então, foi instalado em 1950, aqui, com a participação de 10 estados brasileiros. E aí, no Pacto Áureo, nós tivemos a Caravana da Fraternidade, que foi formada pelo nosso representante aqui de São Paulo, era o Carlos Jordão da Silva, eu ali em Casadinho de São Paulo, com a participação de Luiz Vasconcelos do Paraná, o Spinelli do Rio Grande do Sul. E então eles foram visitar todos os estados brasileiros para ver onde já tinha a federação. Por exemplo, a Amazônia já tinha federação. Sabe que a federação da Amazônia é uma federação antiga. Então, as federativas que existiam, eles deram um apoio e fizeram com que participassem do Conselho Federativo Nacional. E nos estados que não tinham, então eles fomentaram para que houvesse a criação, etc, etc. Bom, no segundo Congresso Mineiro, isso, falando assim, em pinceladas bem grandes, sem muitos detalhes, vocês viram que o movimento espírita no estado de São Paulo e no Brasil começou a se agitar a partir de 1949, 50, e aí até os anos de 60, mais ou menos, teve assim uma movimentação bastante grande mesmo. Então, em 1952, no meio dessa agitação toda, aqui no estado de São Paulo, com formação da USE, e olha, era uma beleza, segundo eu ouvi nas biografias, nos livros históricos, as 4 entidades irmanadas de um ideal puro de levar o espiritismo em conjunto. Então, durante mais de 10 anos houve assim uma harmonia perfeita, Mas como, na verdade, as representações e as direções são formadas naturalmente por pessoas, como nós simples mortais, então começou a haver uma certa discordância daquilo que inicialmente foi trabalhado, foi acordado. Inicialmente foram acordadas tais coisas e depois de 10, 15 anos começaram a haver divergências e mudanças novamente. E aí foi quando, a partir de então, a Federação e a USE teve a sua, vamos dizer assim, a sua separação, forçada por um desentendimento entre as direções, porque no início é assim, a direção da federação, o vice-presidente da federação era o presidente da USE, o vice da USE era o presidente lá, o diretor da sinagoga era diretor da USE, enfim, era toda a diretoria era composta pelas 4 entidades, e também pelas entidades especializadas, no caso, Instituto Espírita de Educação, que passou a participar. Então, foi assim, durante muitos anos, houve assim um trabalho em conjunto. E depois, houve assim uma certa separação, cada qual começou a trabalhar por si só, a federação voltou a coligar novamente as casas espíritas, embora numa modalidade diferente, porque na USE, todas as casas espíritas são associadas, com direito a voto e com direito à palavra e voto, Então, as casas espíritas deliberam na USE. Na federação é um outro modelo de administração, Também não cabe dizer qual é o melhor, qual é o pior, isso não é o intuito, mas apenas historicamente para que a gente saiba como foi que aconteceu o início da USE, por que a USE foi formada. Aí quando chegou um determinado tempo, a USE continuou o seu trabalho, a federação também brilhantemente continuou o seu trabalho. Eu fui da federação durante muito tempo, fui diretora lá durante 12 anos, Conheço muito bem o mecanismo, o trabalho, tenho assim um carinho muito grande, não só pela casa, como pelas pessoas. Reconheço o grande trabalho que o pessoal da federação realiza, não só internamente, como também em favor do movimento espírita como um todo. Então, lamento quando não há uma integração maior entre nós, bem que poderia haver,
ficaríamos muito felizes se houvesse uma integração maior entre todas as casas, todas as instituições, né? E principalmente entre a USE e a Federação, porque a USE, vamos dizer assim, foi fundada por quem? Pelo comandante Armon, né? E o comandante Armon era a pessoa mais importante da Federação em termos de organização. Foi o comandante que organizou tudo aquilo. O comandante deu a vida para que a Federação se tornasse uma grande entidade, assim como o comandante deixou a USE estruturada para que ela tivesse, né, formasse uma grande rede, né, democrática em todo o estado de São Paulo, para vir esses tempos que estão chegando agora. Na verdade, nossa missão, a nossa tarefa das federativas, tanto da USE quanto da Federação, quanto de todas as federativas estaduais que nós temos aí, e do Conselho Federativo Nacional, né, da FEB, assim como o Conselho Espírita Internacional, tem a função de unir as casas espíritas, tem a função de coordenar o movimento espírita para que o movimento espírita não fique disperso. Tem a finalidade de manter a fidelidade doutrinária. Mesmo assim, não tem tantas infiltrações, tantos modismos, não é verdade? Modismo que entra aqui e acolá em práticas não espírita com o nome de espiritismo, isso acontece. E no Brasil inteiro, no mundo também acontece isso. Mas se nós estivermos unidos, nós conseguiremos manter, vamos dizer assim, o rumo, o norte, né? Que é fidelidade ao Kardec. Então, basta, toda vez que uma casa espírita estiver desviando do Kardec, a USE não vai lá chamar atenção, a Federação não vai lá chamar atenção. Nós fazemos com que aquela casa espírita participe das outras casas, por isso que nós fazemos seminários, cursos, encontros, né? Que é exatamente para discutir essas questões todas. Se aquela casa equivocada, que tem 15 casas ao seu redor, todas pensam de uma maneira diferente, certamente ninguém precisa dizer para ela que ela está errada, porque ela vai repensar. Então, é a maneira, vamos dizer, fraterna, sem entrar na administração de ninguém, sem dar palpite na seara alheia, mas ter uma maneira de, recomendada por Kardec, de manter a união entre os espíritas. Então, bom, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês. O que eu tenho aqui agora é só alguma mensagem, por exemplo, essa mensagem aqui, ó, que eu mostrei para vocês, do Chico Xavier, do Emmanuel, dizendo em 1952, olha, precisam de reunir os elementos dispersos, estão dispersando por aí. Olha, precisa concatenar, precisa estruturar um plano de ação. Tanto que o Conselho Federativo Nacional tem um plano quinquenal. A cada 5 anos nós refazemos um plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, né? E as federativas têm essa incumbência de trabalhar o plano de trabalho geral, né? Isso são recomendações dos espíritos a respeito do trabalho. Aí, em 63 tem essa mensagem também, essa daqui é do Bezerra de Menezes, dizendo, olha pessoal, a unificação é urgente, mas espera aí, também não é apressado, né? É urgente, mas não é apressado, porque nós não vamos violentar a consciência, nós temos que crescer todo mundo juntos, né? Então, não vamos nem abandonar quem ainda não entendeu, mas também não vamos apressadamente tocar projetos novos ou projetos, vamos dizer assim, espíritas, sem aguardar que todos estejam de acordo, né? Então, aqui também é o Bezerra de Menezes, e o Divaldo também já é mais recente, também os espíritos, de tempos em tempos os espíritos vêm e dizem assim, pelo Chico, que é o Emmanuel, ou então pelo outro espírito Bezerra de Menezes, aí vem o Divaldo, né? Sempre, de tempos em tempos, vem lembrando aqui a importância do trabalho de unificação. Aqui a Bezerra de Menezes, através do Divaldo, diz assim, olha, unificação paulatina, mas a união tem que ser imediata, porque a unificação vem com o tempo, né? É um trabalho demorado,
mas a união imediata e o trabalho tem que ser incessante, né? Gente, é o que eu pude fazer em 40 minutos.